Abacuque capítulo 2, versículos 6 a 20, nos diz assim a santa e inerrante palavra de Deus: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra e ela é viva, ela é eficaz, ela é perfeita. E por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor nesta noite, que Tu seja servido em descortinar os olhos da nossa alma, para que possamos contemplar a maravilha da Tua lei, para que possamos ser edificados pelo Senhor, exortados naquilo que é necessário, e que saiamos daqui nessa noite, cheios do Teu Santo Espírito, alimentados pela Tua palavra. Graças Te damos, Pai, por tudo, e fazemos isso em nome de Cristo Jesus, Senhor da igreja. Amém. Crianças, vocês receberam a pasta aí. Eu quero que vocês façam o seguinte: peguem a pasta, coloquem a folha de lado e façam um desenho. Nesse desenho, eu quero que ocupe toda a folha. Eu quero que vocês desenhem um jardim bem bonito. No meio desse jardim, eu quero que vocês desenhem uma cruz. E tente colocar o máximo possível de pessoas que você lembra da igreja. Tenta desenhar essas pessoas em volta dessa cruz, dentro desse jardim, tá? Essa é a tarefa de vocês. Durante o momento que o pastor prega, vocês estarão ouvindo a mensagem e também fazendo esse desenho e atentos aí à palavra de Deus. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o jardim suspenso da Babilônia. Tradicionalmente, a sua construção foi atribuída ao rei Nabucodonosor, imperador, o grande imperador do Império Assírio, no período de glória do Império. E o jardim suspenso, ele é famoso pela sua ostentação arquitetônica. A beleza da construção era algo maravilhoso, de acordo com as descrições históricas, e era algo muito inovador.
A maneira como o jardim foi construído criava uma certa ilusão, dava uma aparência de que a cada andar do jardim estava suspenso, por isso o nome, jardim suspenso, parecia que ele estava flutuando, né? E o jardim, ele possuía cerca de 6 terraços, 6 lajes, né? A estimativa histórica é isso. Cada laje continha aproximadamente 120 metros quadrados, apoiados por gigantescas colunas. E esse jardim, ele continha árvores frutíferas dos mais variados tipos possíveis. Uma variedade de plantas exóticas, algo maravilhoso. E também vários tipos de animais. E além de toda essa variedade de fauna e flora, o jardim suspenso da Babilônia continha vários lagos e cascata. Essas cascatas e lagos eram alimentados por um engenhoso sistema de roldana, que era movido pela força dos escravos. Então eles levavam, o sistema de roldana levava a água da parte de baixo para a parte de cima, uma espécie de parafuso, igual quando a gente vai nesses parques aquáticos, a gente vê uns parafusos assim, levando água para a parte de cima. E o objetivo de Nabucodonosor, em construir esse jardim tão suntuoso, era agradar a sua esposa preferida, né, chamada Amites. E mediante os relatos históricos, não restam dúvidas de que Nabucodonosor certamente atingiu o seu objetivo com essa construção. Tamanha engenhosidade, tamanha suntuosidade arquitetônica, de fato traria a admiração e o deleite da sua esposa preferida. Nabucodonosor plantou e ele colheu o que ele gostaria de colher de acordo com aquilo que ele plantou. Na nossa vida também é assim. Por vezes, usamos esse dito popular, dizendo, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Não dá para esperar colher filhos amorosos no futuro, se os pais não desenvolvem essa intencionalidade nos filhos, não desenvolvem nos filhos esse carinho, esse afeto, não são próximos dos filhos. Não dá para esperar que os filhos vão gostar da igreja quando crescerem, se em todas as vezes que a família está reunida na mesa, o assunto igreja sempre é carregado de críticas e apontamentos negativos. Não dá para a mulher, que só faz reclamar do marido, obter o cuidado que ela tanto desejaria ao final do dia. Não dá para uma mulher que reclama do marido o tempo todo esperar que no final do dia o marido vai falar assim, meu bem, coloque o seu seriado preferido e eu vou botar uma bacia aqui, a gente vai conversar e eu vou fazer massagem nos seus pés. Uma mulher rixosa, uma mulher reclamona, não pode esperar isso. Não dá para o marido esperar o carinho da mulher se ele é aquele marido que não está nem aí para a esposa durante o dia todo. Ele não pode simplesmente chegar em casa e esperar carinho e atenção. Não dá para uma criança que é desobediente e faz pirraça esperar no dia do aniversário um presentão ou no Natal um bom presente. Não dá para você crescer em intimidade com Deus se você nem lê a Bíblia e nem ora como deveria. No fim das contas, a gente sempre colhe aquilo que planta. Abacuque está nos relatando que mais cedo do que imaginam, os babilônios também teriam a sua colheita. E não seria uma colheita abençoada, seria uma colheita amaldiçoada, com violência, com dor, com vergonha. O texto que nós lemos nessa noite apresenta 5 ais. Ai daquele, você viu essa repetição, né, sendo feita ao longo da leitura. Ai, meu irmão, a palavra ai no texto bíblico são palavras condenatórias, são palavras que a maioria das vezes em que ela aparece, ela apresenta logo depois dela uma condenação. E elas são presentes também em outras partes do Antigo Testamento, principalmente, né? Se você depois der uma olhada em Isaías capítulo 5, do versículo 8 a 30, você vai ver uma série de ais que são colocados ali para o povo de Israel. Aqui em Abacuque é para os caldeus, mas lá é para o povo de Israel. Nós olharemos então nesta noite para esses 5 ais e veremos um alerta para o contexto de Abacuque e também para o nosso contexto. Pode até demorar dentro da nossa perspectiva de tempo, mas um dia todos colherão aquilo que plantaram. Todos colherão.
Dito isso, nosso tema de hoje é colhendo o que se planta. Mas nós vamos ver então esses 5 ais. E nós vamos ver que essas sementes plantadas já são amaldiçoadas desde semente. Não dá para esperar plantar coisas ruins e colher coisas boas. Nós estamos vendo aqui, Deus está dando uma revelação a Abacuque para ele poder escrever numa forma proverbial, para que isso servisse não só de alerta, mas de determinação do que iria acontecer com os caldeus. Não era um alerta, não era exortação de Deus. Deus está dando um prenúncio daquilo que os caldeus, os babilônios, sofreriam por conta da sua maldade. Então, a primeira semente podre que nós vamos ver, dentro daquilo colhendo que se planta, é a avareza. Do versículo 6, da segunda parte do versículo 6 até o versículo 8, nós vamos ver a questão da avareza. E a Babilônia, meus irmãos, ela roubava e extorquia as nações a fim de obter um império majestoso. Eles se gabavam do seu poder e da capacidade em obter aquilo que não lhes pertencia. A riqueza que eles tinham, a suntuosidade da riqueza, do ouro que eles tinham no seu território, não eram deles propriamente, eles haviam roubado de outras pessoas. E essa prática, ela pode ser comprovada quando nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 52, do versículo 17 até o 23, quando o capitão de Nabucodonosor, chamado Nebuzaradã, ele chega até Jerusalém e ele queima a casa do Senhor, ele destrói as cidades, ele destrói os muros, ele corta as colunas do templo para levar o ouro, o cobre, ele leva todas as riquezas da cidade de Jerusalém, do templo principalmente, e leva não somente as riquezas, mas ele leva também os cidadãos da cidade, como cativos, como escravos, e a gente viu em outra circunstância, a maneira como eles transportavam os seus escravos. Eles colocavam anzóis na boca, no lábio de baixo, e amarravam um a um, numa fila indiana, de maneira que todas as pessoas que eram capturadas eram conduzidas com uma certa docilidade, porque ninguém queria tentar fugir, porque se fugisse arrancava o anzol da boca e arrancava o anzol das outras pessoas que ele também amava e estava sendo levada ali cativa. Tal saque era próprio em todo o território que eles conquistavam. E quando eles não conquistavam o território dessa maneira, quando eles queriam manter a cidade ainda, o que eles faziam? Eles deixavam uma parcela dos habitantes na cidade e impunham sobre aquela cidade taxas exorbitantes. Eles tinham que pagar impostos exorbitantes. Então a cidade, ao passo que ela ficava sendo submissa aos caldeus, ela ia entregando toda a sua riqueza em impostos para os caldeus. E como consequência da avareza desse povo caldeu, eles se tornariam presas dos seus próprios credores. É isso que Deus está anunciando aqui. Deus iria puni-los, porque o caráter santo de Deus exige retribuição do mal. Deus é tão santo que Ele não deixa o mal passar impune. Então, mesmo que a gente olhe para o nosso tempo e veja notícias, se você parar para ver aqueles jornais de fim de tarde, na maioria das emissoras, é só sangue, é trânsito, tiro e bomba, é só isso que passa, parece que eles procuram isso, e aí você fala assim, meu Senhor, parece que não há esperança, as coisas estão ficando cada vez piores, e de fato estão ficando cada vez piores, mas não se engane em achar que Deus não vai punir. Pode ser que essa pessoa não receba punição da maneira como nós gostaríamos aqui e agora, mas um dia a punição chegará. E nós cremos, como termina o versículo 20, Deus está no seu santo templo, Ele nunca saiu dali, Ele é soberano, mesmo nas circunstâncias em que a aparência da história é que não existe ninguém no comando, Deus continua no comando. Mesmo em circunstâncias em que talvez um governante é eleito e comece a fazer mal para a sociedade, Deus está no controle, Deus está no controle. Portanto, o primeiro ai que nós vemos, ele está relacionado ao pecado da avareza. Mas o que é avareza? Avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Eu espero que você nunca tenha sido chamado de avarento. Talvez você usou só esse adjetivo para outras pessoas. Nossa, fulano é tão avarento. Ou talvez você já falou isso do seu pai,
Ô pai, eu queria tanto aquele presente. E aí o pai, não filho, papai não pode. Aí você sabe, no final do ano, o papai ganha 13º. Por que ele não pode me dar aquele presente? Aí você fala assim, papai é avarento. Avareza, então, é o apego excessivo ao dinheiro. E o apego excessivo ao dinheiro por parte dos babilônios os fazia quebrar o 8º mandamento. E aí eu vou te ajudar, porque talvez você não lembra da ordem, né? Você lembra dos mandamentos, mas você não lembra da ordem. O 8º mandamento é, não furtarás. E muitas pessoas acreditam que nunca quebraram o 8º mandamento. Talvez se a gente fizer uma entrevista com cada um aqui, alguém pode chegar e falar assim, já quebrou o 8º mandamento? Eu nunca. O 8º, talvez outro repetidas vezes, mas o 8º não. Talvez você nunca assaltou ninguém, eu espero que não. Ou talvez você nunca roubou o celular de ninguém, ou você nunca pegou aquilo que não lhe pertencia. Contudo, as implicações deste mandamento vão além destas coisas. O 8º mandamento exige justiça e honestidade nas relações comerciais e nos contratos. Quantas pessoas, meus irmãos, falam de corrupção na política e chamam os políticos de corruptos? E a gente não pode generalizar, existem pessoas boas lá, mas a minoria é tão corrupta que às vezes mancha todos que estão ali. Quantas pessoas acusam os políticos de serem corruptos, mas não perdem a oportunidade de levar vantagem em alguma coisa? Seja comprando um iPhone 15 por R$500 na mão de uma pessoa duvidosa, ou não pagando o imposto de renda como deveria. Contrata um contador para dar um jeitinho aí para poder eu receber mais do que eu deveria pagar. O pecado da avareza, anunciado no 8º mandamento, faz com que pensemos se estamos sendo bons mordomos dos recursos de Deus, dos recursos que Deus tem dado a cada um de nós. E eu pergunto a você, você tem sido um bom mordomo das coisas que Deus lhe concedeu? Você tem administrado as suas finanças corretamente? Talvez você tenha retido demais, dizendo que é para poupar para o futuro, mas no fundo pode ser só pecado de avareza. Não viva por todo o recurso que Deus te dá, pois você, se viver assim, se meterá em dívidas e em confusões intermináveis. Antes, viva a vida financeira com frugalidade, para que você tenha com que se sustentar com qualidade, para que você tenha reservas para suprir alguma emergência, ou até mesmo reservas para ajudar o próximo, seja um irmão da igreja, seja um vizinho, seja um familiar. O antônimo de avareza não é desperdício, o antônimo de avareza é generosidade. Os babilônios buscavam prosperidade através do roubo, do rapto e da riqueza alheia. Como cristãos, nós temos a obrigação, nós temos o dever de tentar, por meios lícitos, promover tanto a nossa prosperidade, como a prosperidade dos outros. Jesus, em Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35, ele nos conta a parábola do credor incompassivo. Você deve lembrar dessa história. Um rei resolveu dar uma ajustada nas contas das pessoas que o deviam no seu reino, e ele então pede para as pessoas começarem a trazer, e o primeiro que vem é um servo, que devia ao rei 10.000 talentos, e não era uma dívida pequena, mas ele não tinha como pagar. O rei ordenou que ele vendesse tudo o que ele possuía, inclusive suas propriedades, seus próprios filhos e esposa, vendesse tudo. Aquele homem então pede clemência, e o rei tem piedade dele, e não só dá a clemência que ele pedia, ele pede mais tempo, mas a dívida era impagável, nem se ele trabalhasse a vida inteira ele conseguiria pagar, e o rei então perdoa-lhe a dívida, ao passo que aquele homem, quando está indo embora no caminho, ele encontra um conservo dele, que devia a ele apenas 100 denários, uma quantia muito inferior, né? Uma 10ª parte de tudo aquilo que ele devia ao rei, e ele cobra aquele homem, e o homem fala assim, olha, tenha piedade de mim, eu não tenho como te pagar agora, espera, me dá mais um tempo. Jesus conta essa história, e esse homem então não tem piedade. O homem que tinha recebido piedade não dá piedade para o próximo, e ele manda lançar aquele homem na prisão, até que ele lhe pagasse tudo o que devia. O rei ficou sabendo desse ocorrido, Jesus conta a história,
e chamou esse homem perverso que tinha sido abençoado com o perdão da dívida, e diz a ele que ele agora deveria ter lançado em tormentos até que ele pagasse toda a dívida. A parábola do credor incompassivo, contada por Jesus, nos exorta para que nós não sejamos o homem que teve uma dívida gigantesca perdoada, mas que foi incapaz de estender o mesmo perdão concedido a outra pessoa. Talvez você que está aqui nessa noite não tenha sido avarento. Talvez a avareza de fato é um adjetivo que não pode ser empregado a você. Mas você talvez tenha sido avarento espiritualmente. Deixa eu tentar explicar um pouco esse conceito. Eu me refiro a essa avareza espiritual ao fato do perdão. Muitas pessoas estão por aí abraçadas com a amargura e não buscam perdão e nem mesmo concedem o perdão, esquecendo-se do ensino do próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 12, dizendo, quando Jesus, na oração que ele ensina aos discípulos, ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Meu irmão, você tem perdoado o outro com a mesma graça que foi alcançada na sua vida? Você tem perdoado o outro com a mesma graça que você foi perdoado? Talvez você hoje lembrado que você precisa pedir perdão a alguém, ou talvez você hoje é lembrado que você precisa conceder o perdão a alguém. Faça isso ainda hoje, mande mensagem, faça uma ligação, porque Jesus conquistou na cruz do Calvário um perdão que você jamais poderia alcançar. Portanto, a sua obrigação agora, se você já foi alvo desse perdão, também é perdoar, é ser generoso, é não ceder ao pecado da avareza espiritual, é despojar-se dessa amargura, concedendo o perdão, para quando você fizer a oração dominical que o Senhor nos ensinou, Pai, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado, para que você faça essa oração com a consciência limpa. Não seja alguém que pode ser acusado de ser uma pessoa amargurada, de ser uma pessoa que não perdoa facilmente. Muito pelo contrário, se você é um servo de Cristo, conceda o perdão, para que essa avareza espiritual não se desenvolva no seu coração. Essa foi a primeira semente podre, mas nós vamos olhar uma segunda. Do versículo 9 ao versículo 11, nós podemos ver que o Senhor anuncia a injustiça. O segundo ai de maldição desenvolve o tema do primeiro, uma vez que no versículo 9 menciona bens mal adquiridos através da opressão dos caldeus, os babilônios buscaram se tornar invulneráveis ao ataque. Há uma figura aqui sendo colocada, é como um pássaro que faz um ninho no lugar mais alto para tentar fugir dos predadores, como a águia faz. A águia constrói seu ninho no lugar mais alto, para que pequenos predadores não cheguem até lá. Os babilônios queriam exaltar a si mesmos. Na verdade, essa atitude é uma atitude daqueles que confiam no poder econômico, na segurança que o poder econômico aparentemente traz. O opressor ímpio talvez pense que está seguro, que é alguém inviolável, mas Deus está anunciando aqui no texto que a casa, ou seja, a dinastia que eles estavam construindo com a riqueza alheia, clamaria contra eles mesmos. Se você pode observar isso no versículo de número 11, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Eles não seguirão impunes, o pecado deles o achará. Não há exército, fortaleza que impeça Deus de fazer a sua justiça. Judá deveria também aprender isso, já que em tempos passados, Judá buscou por auxílio de outras nações, tentou fazer conchavos com outros povos, para confiar não em Deus, mas na somatória de grandes exércitos. Judá confiou nas suas fortificações, em números de soldados, ao invés de confiar exclusivamente no Senhor. É por isso que esse anúncio, lá no capítulo 1, quando Deus fala assim, eu vou levantar os caldeus, e eles vão marchar contra vocês, e vão destruir essa cidade. Para o judeu, era algo inimaginável,
porque eles confiavam tanto nas fortificações da cidade, que eles achavam que eles eram invioláveis, mas eles se esqueceram que para Deus não há nada que possa impedir Deus de usar a sua força, usar a sua disciplina contra qualquer povo que Deus quiser assim fazer. Ao olharmos para o versículo 9 e 11, podemos destacar alguns fatos. Os bens mal adquiridos, bens adquiridos com desonestidade, estão debaixo da condenação de Deus. Aqui fica uma exortação, meu irmão, a todos vocês: não adquiram nada que você possa suspeitar que tenha uma origem errada. Se você sabe que um celular custa 5 mil, se alguém está vendendo para você por 100 reais, é impossível que aquilo ali seja algo lícito. Fuja disso. Se alguém tenta te vender qualquer coisa, você olha para aquilo ali, você suspeita, você fala assim: a maldição de Deus está sobre esses bens mal adquiridos. O dinheiro também, ele oferece uma segurança de aparência. Ninguém consegue enriquecer ilicitamente e ficar plenamente seguro, ainda que construa ninhos em lugares altos. O dinheiro, ele é um falso refúgio. O dinheiro não pode livrar o homem das terríveis garras do mal, como Abacuque fala aqui no capítulo 2, versículo 9. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode livrar o homem da garra do mal. A riqueza adquirida por caminhos tortuosos traz vergonha e não sucesso. O desonesto peca sempre primeiramente contra Deus, violando a sua lei, e peca contra o próximo, violando o direito da propriedade, e peca contra a sua própria alma, deixando-se corromper pela ganância. Paulo também exorta contra isso, em 1 Timóteo 6,9. Ele diz: ora, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruínas e perdição. Cuidado com a ganância, meus irmãos, porque a riqueza de um homem só é bênção se ela procede de Deus. A riqueza conquistada por meios ilícitos e gananciosos não traz sucesso, traz vergonha e pecado para a vida de alguém. Veja o versículo 11: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. A riqueza mal adquirida, em vez de conceder proteção, traz testemunho contra o infrator ganancioso. Aquilo que é conquistado de modo ilícito, em vez de trazer proteção e alegria, testemunha contra o avarento. As riquezas da Babilônia não lhes pertencia a outras nações. Um patrão que se enriquece às custas de um pagamento de um salário baixo para o seu funcionário, ou aquele que é um receptador de coisas roubadas, cometem o mesmo pecado, maquinando o mal para a sua própria casa. Tiago vai falar isso no capítulo 1, versículo 1 a 6. Não seja alguém injusto, pague o salário devido. Se você tem condição, inclusive, de pagar o salário além daquilo que a legislação diz, faça isso. Se os seus lucros permitem isso, faça isso. Se alguém vai lhe prestar serviço na sua casa, ele vai capinar um terreno, ele cobra R$50 para capinar um lote, e você tem condições de pagar 100, porque trabalhar com enxada ou com qualquer outra coisa que seja, uma roçadeira, nesse sol de Barreiros que parece que tem um para cada pessoa, não é fácil. Não é fácil. Se você tem condição de fazer, faça-o. Seja justo, não seja injusto, porque quem planta injustiça, colhe injustiça. Quem planta avareza não vai colher sucesso. Quem planta avareza também vai colher avareza, vai colher maldição sobre a sua vida. Mas a terceira semente podre que nós podemos ver no texto se encontra do versículo 12 a 14, e vai ser a violência. Nabucodonosor foi mais um numa lista longa de invasores famosos pelo derramamento de sangue. A gente tem Júlio César, imperador romano, nós temos o imperador mogol Gengis Khan, nós temos Napoleão, nós temos Adolf Hitler, nós temos Stalin, nós temos Mao Tse Tung, nós temos o próprio Lenin. Ainda hoje,
muitos outros governantes ao redor do mundo imperam com violência. Exemplo disso é o Afeganistão, a Ucrânia, o Iraque. Mas, para Deus, a violência ela é repulsiva. E ela está contida no 6º mandamento. Diz o 6º mandamento: não matarás. Violência faz parte desse mandamento. Percebam, irmãos, que a violência hoje, ela está quase que institucionalizada. Os filmes e seriados de maiores audiência são aqueles que têm violência. Os jogos das crianças estão cheios de violência. Os programas de televisão que mais prendem a atenção na TV aberta são aqueles que exploram a audiência sensacionalista com a violência. Os babilônios eram violentos e eles quebravam também o 6º mandamento. E Deus está dizendo: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Onde estão os governos desses imperadores que eu mencionei ainda agora? Que governavam com opressão, que governavam com violência. Onde estão esses impérios? Se você quiser saber mais deles, você vai ter que ou ir a um museu, ou pesquisar a vida deles na internet, ou em algum livro de história. O fim do homem violento é a sua própria destruição. Todas as glórias da civilização babilônica, simbolizada pelo grande jardim suspenso, seriam substituídos pela glória do Senhor, que enche toda a terra, como está lá no versículo 14. Os esforços que sejam pela violência, quer sejam pela violência ou pela soberba da autonomia humana, são como fumaça no vento, se esvaem. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão se esforçam aqueles que trabalham. E os caldeus experimentariam isso na própria pele, porque todo o seu poder, todo o seu império era construído não só com violência, mas pela força do seu próprio braço. Não importa o quão violento e dominador seja um governo, todos eles chegarão ao fim, como chegaram ao fim no passado. Foi assim com Napoleão, foi assim com Hitler, foi assim com Mao Tse Tung. Ainda que o mal plantado por eles ainda tenha algum resquício na nossa cultura, influências políticas ainda são alimentadas através dessas ideologias do passado, chegará um dia em que todos esses homens violentos do passado terão que dobrar os seus joelhos. Esses que fizeram pessoas através da violência dobrar os joelhos a eles, esses homens terão também que dobrar os seus joelhos diante do supremo governante, que tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só há um Senhor, e Ele é Jesus Cristo. Ao olharmos para a violência dos babilônios, não é próspero conquistar pela violência, pois a promessa de Deus, na sua palavra, é que os mansos é quem herdarão a terra. Não são os violentos, não são os opressores, são os mansos, são os humildes. Mas há uma quarta semente podre que nós podemos olhar no texto. Está no versículo 14 a 17, que é a infâmia. O que é a infâmia? É a desonra, é aquele que traz desonra, alguém infame. Agora, a infâmia dos pecados da Babilônia chegam à superfície, brotam na superfície. Bebedices, intimidações, rudeza e perversão caracterizam não somente o povo, mas também o próprio rei. É algo difícil da gente escolher se o entendimento dessa descrição é de um intimidador rude, representando o comportamento pessoal de um imperador, ou descrevendo a brutalidade de uma nação no progresso da conquista, porque onde os caldeus passavam, eles deixavam um rastro de violência, eles eram perversos. A gente já viu aqui que aqueles que eles não amarravam o anzol na boca para carregar, eles colocavam em redes e iam arrastando eles até o lugar onde eles queriam levar.
Então as pessoas iam se machucando, iam sendo violentadas de fato. Mas independente se o significado ele é singular ou plural, se você olhar comigo o versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Nós não conseguimos chegar a um consenso se Deus está revelando na figura do imperador ou da nação, mas independente se é singular ou plural, o ai aqui do versículo 15 até o 17 se refere ao valentão que constrange os outros à devassidão, exibindo orgulho, crueldade e brutalidade. As vitórias do exército caldeu eram ocasiões para marchas triunfais e grandes celebrações. E essas celebrações eram comemoradas, eram festejadas com muita bebida, com grandes brindes ao imperador. As tropas de Nabucodonosor se lançavam em bebedice desenfreada, e na embriaguez eles abandonavam o seu pudor, expondo-se vergonhosamente. A embriaguez, meus irmãos, é um dos males mais graves da nossa sociedade. Ela destrói famílias, ela destrói casamentos, ela destrói sociedades. E a palavra de Deus, ela adverte severamente acerca dos graves prejuízos da bebida forte. Em 1 Coríntios 6:10, Paulo vai afirmar que os beberrões não herdarão o reino de Deus. A embriaguez e a degradação moral, elas geralmente andam juntas. Embriaguez e degradação moral, onde você vê um grupo de pessoas se embriagando, pode esperar que ali também há degradação moral. Quando nós vemos alguém jogado à sarjeta de tanta bebida alcoólica que consumiu, isso é uma degradação do ser humano. O ser humano que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, se degradando. E aí tem pessoas que passam e ri. Eu, quando vejo alguém bêbado caído, eu fico com muita pena, com muita pena. E às vezes a gente tem que passar, e a nossa insensibilidade tem crescido tanto, que às vezes a gente pode passar, e eu, quando morava em São Paulo, via isso muito acontecer, por ser uma cidade muito grande, e às vezes a gente estava andando pela rua, a gente via pessoas jogadas. Se você já teve a oportunidade de ir ali no Brás, ou na Avenida Paulista, ou ali na região da 25 de Março, né, você vai ver pessoas jovens, mulheres que você olha assim para o rosto, você vê traços belos da mulher, mas ela está ali jogada na sarjeta, por conta da droga, por conta da bebedeira. A embriaguez, então, e a degradação moral andam juntas, caminham juntas. E parte da degradação inerente do pecado é a sua insistência em envolver outras pessoas no seu desregramento. O rei babilônico não se satisfazia em só ele se embriagar. Ele só ficava contente quando ele via outras pessoas entrando nos mesmos pecados que os seus, apesar dele não ver como pecado, né? Por isso, meus irmãos, vai aqui um alerta a todos nós. Tenham cuidado com quem faz parte do seu círculo de amizade. Tenham cuidado com quem faz parte do seu círculo de amizade, com quem são as pessoas próximas a você, porque o pecador que vive na prática do pecado, ele sempre quer arrastar outros com ele. Para esses que vivem na escuridão, para esses que vivem na prática do pecado, não é agradável ficar sozinho nas trevas. O apóstolo Paulo exorta, lá em 1 Coríntios 15:33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cerquem-se de pessoas que o ajudem na vida de santificação, tenha amigos cristãos, seja intencional em construir relacionamentos significativos. Eu sei, dá trabalho, custa tempo, custa recurso, requer dedicação, mas vale a pena. Por que vale a pena? Porque um bom amigo é aquele que não só está com você nas horas boas, mas ele também está com você nas horas más. Um bom amigo é aquele que vibra com as suas vitórias, mas que também está junto com você
nas derrotas para chorar junto. Um bom amigo é aquele que te incentiva, é aquele que encoraja, mas também é aquele que, quando percebe que você está andando por caminhos tortuosos, ele te ama tanto que ele te exorta. Ele te exorta, e isso é um bom amigo. Tem amigos que imitem a Cristo, e eles te levarão a imitar a Cristo também. Os caldeus não eram boas companhias. Eles incitavam outras nações à guerra, já sabendo que essas nações, quando de frente com o exército dos caldeus, não venceriam. Eles eram um exército potente, eles tinham força, eles tinham um número de soldados, então eles incitavam outras nações à guerra, simplesmente para destruí-los. Eles tinham prazer nisso. Veja, Deus faz o forte, não é para humilhar o fraco. Deus faz o forte não para humilhar o fraco, mas para protegê-lo. Sabe, crianças, na escola, se você é o maior da sua turma, não use isso para zombar do seu amigo que é menor. Se você é aquele que é bom com palavras e sabe pensar e sabe dar apelidos para outros, seja você criança, jovem ou adolescente, não use isso para fazer o mal para outra pessoa. Deus te fez inteligente e grandão para você proteger o que é mais fraco e menos sábio que você. Use a sua força, use a sua sabedoria, use o seu tamanho para glorificar a Deus e não para pecar contra o Senhor. O mesmo vale para nós, homens. Deus nos fez mais fortes que as mulheres. Eu sei que há exceções, mas Deus, via de regra, nos fez mais forte que as mulheres. Mas não é para oprimi-las, com o nosso tamanho, ou com a nossa força, ou com a nossa voz grave. Não é para fazer isso. A sua voz de ira deve ser guardada para o lobo, deve ser guardada para o perverso. A sua esposa deve conhecer sua voz doce, a sua esposa deve conhecer a sua voz suave. Deus te deu uma mulher para que você cuide dela, não é para oprimi-la. Isso serve para vocês, mulheres, que ainda irão casar, vocês que ainda estão solteiras. Tenham atenção na maneira com que aquele que é o pretendente trata outras mulheres. Ou se ele passa a ser não só o seu pretendente, ele passa a ser talvez agora o seu namorado. Comece a observar a maneira como ele trata a irmã, a maneira como ele trata a mãe. Sabe por quê? Porque o mesmo tratamento que ele concede à mãe, à irmã ou outras mulheres mais próximas a ele, vai ser o tratamento que você vai receber quando estiver com ele debaixo do mesmo teto. Tem mulheres que são enganadas pelo seu próprio coração. Elas percebem que o homem é perverso com a fala, ele trata a mãe mal, ele levanta a voz contra a própria mãe, e ainda assim ela insiste, e depois quando ele levanta a voz para ela dentro de casa, ela fala assim, mas eu achei que ele não ia fazer isso comigo. Como que não? Ele fez com a própria mãe. O que você esperar? Então, se você talvez está se relacionando com alguém assim, aí você fica naquela assim, Senhor, eu estou orando para Deus confirmar, Deus já está te dando o sinal, vai embora, sai fora disso que é problema. Se você começou a se relacionar com um homem, e ele é alguém que tem dificuldade com a família, e sua mãe, você nunca falou da sua mãe, eu não me dou bem com a mãe, aí você já liga o alerta. Pode ser que a mãe dele realmente não seja uma pessoa muito fácil, mas vá ver o que é esse relacionamento. Talvez ele é o problemático, e se você insistir nesse relacionamento, é o mesmo que dar murro em ponta de faca. Você está trazendo problema para o seu casamento. Deus está dizendo no versículo 15, que quem humilha e degrada o próximo atrai juízo sobre si do próprio Deus, e essa era uma prática da Babilônia. É quase um princípio universal que o pecado da embriaguez esteja associado à impureza sexual e à degradação do próprio corpo. Lembra das filhas de Ló? Elas embriagaram o próprio pai para causar a infâmia, o ato maldito do incesto. Noé, depois de embriagado, fez com que mostrou a sua nudez para um dos seus filhos. O rei Davi abusou do seu poder
e fez com que Urias se embebedasse na tentativa de acobertar o seu pecado. Agora o rei da Babilônia usa também de autoridade para humilhar aqueles que estão à sua volta. Os babilônios, meus irmãos, eles embriagavam os seus companheiros com a intenção de ver a nudez do outro. Mas o seu interesse não reside simplesmente na humilhação do seu próximo, ao constrangê-lo com uma exposição indecorosa. Não é só isso, é algo muito pior. O coração deles era bem mais depravado do que isso. Muito provavelmente, a referência é o ato sexual. Veja novamente o versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. A palavra vergonha aqui, do versículo de número 15, também pode ser traduzido como genitália. Então a intenção era embriagar para fazer com que a pessoa ficasse nua. E não é isso que a gente vê nas festas. Meninas que às vezes são comportadas, mas que são embebedadas para fazer com que o pudor seja retirado delas. E de repente elas estão em cima de mesas, dançando, rodando a blusa, mostrando os seios, mostrando os seus corpos. E homens a mesma coisa. Jovem, preste atenção. Cuidado com as festas que vocês frequentam. Não se embebedem, porque a intenção da bebedeira é deturpar, é despudorar o próprio coração. Não tenha vergonha em não ser aceito por um grupo de pessoas que são infames. Não tenha vergonha de não ser aceito por pessoas que não adoram o mesmo Deus que você. Isso é um bom sinal, se elas não te aceitam, porque talvez você é retrógrado, porque talvez você não bebe a quantidade ou as bebidas que eles bebem. Reconheçam, em nome de Jesus, que seu lugar não é ali. O versículo 16 e 17 mostra que aquilo que a Babilônia fez com os outros, Deus faria com ela. Deus está anunciando isso. Ah, vocês gostavam de bebedar os outros e causar-lhe vergonha? Então eu vou fazer isso com vocês. Eu vou causar vergonha em vocês diante de todos os povos. E de fato o fim da Babilônia foi assim. A Babilônia foi uma taça de vinho que embriagou outras nações. E ele agora estava sendo usado para disciplinar as nações. Deus tinha levantado a Babilônia. Da mesma maneira como Deus mais à frente vai anunciar, ele chama inclusive Ciro de seu servo. Ele fala: eis que levanta o meu servo Ciro, que era o imperador da Pérsia, para punir os babilônios. Então Deus levantou Ciro para punir. E a gente viu depois que Deus levanta Alexandre o Grande no império medo-persa, grego, para punir os persas. E depois Deus levanta outro imperador romano para punir o império romano, o império grego, e aí vai. Nenhuma violência nesse mundo é deixada impune. Deus sempre pune a violência. Mas Deus lhe daria de beber um cálice que lhe traria ruína. E essa seria uma vergonha quando as outras nações vissem a nudez da Babilônia. A nudez aqui pode ser vista de modo literal, ou também a desconstrução de todo o império, de toda a dinastia. O império sendo ruído, invadido por outros povos, sendo dominado por outros povos. A violência que eles fizeram a outros seria feita a eles mesmos. Assim como eles derramaram sangue de outras nações, a sua terra seria devastada. A glória de Deus cobriria a terra, o versículo 14 nos diz isso, mas a glória da Babilônia seria coberta de vergonha. A humilhação da Babilônia seria tão avassaladora que o retrato aqui descrito do versículo 16 e 17 é o mesmo que um bêbado se deitando no próprio vômito. Na língua hebraica, esse é o entendimento que nós podemos ter aqui. O grande pregador Martin Lloyd Jones afirma que as grandes potências mundiais se levantam e conquistam por um breve tempo, mas depois eles se embebedam com o seu próprio sucesso, e isso leva eles à ruína. Deus não deixa impunes os pecados cometidos contra a natureza e contra a humanidade. A Babilônia se embriagou com o sucesso e foi destruída, mostrando a sua incircuncisão. Veja que, se a embriaguez trazia a nudez, a ideia é que essa nudez ia mostrar a incircuncisão dos seus próprios corpos.
né? Se o judeu, uma vez visto nu, tinha a marca da aliança no seu corpo, na circuncisão, o caldeu não tinha. E isso então está sendo usado como figura de linguagem aqui para mostrar que os caldeus estavam sendo punidos porque eles não faziam parte da aliança de Deus. Louvado seja Deus, que por misericórdia não nos deu de beber o cálice da sua ira, para que nós fôssemos destruídos. Esse cálice Cristo bebeu, fazendo-se maldição no nosso lugar, se tornando-se maldito no nosso lugar, como Paulo bem diz em Gálatas 3, versículo 13. Meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, atenção às armadilhas de Satanás para te fazer encantar-se pelo sucesso desse mundo. Lembre-se, a sua glória não está aqui. Eu sei que o título da Libertadores, para quem gosta de futebol, é assim como eu, o título da Libertadores é a glória eterna, mas futebol não pode trazer glória eterna, sucesso não traz glória eterna, títulos não traz glória eterna. A única coisa que pode trazer glória eterna é a nossa união com Cristo Jesus, pela fé, pela graça, pela misericórdia de Deus. Fuja da infâmia deste mundo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer: não vos embriagueis com um vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Essa é a única maneira para nós lutarmos contra a avareza, contra a injustiça, contra as coisas ruins deste mundo. É a única maneira da gente não ter sementes podres sendo plantadas no nosso coração e na nossa vida. Mas há uma última semente podre que nós podemos olhar nessa noite, um último ai, que está no versículo 18 a 20. E nós vamos ver aqui a idolatria. E essa quinta e última máxima proverbial contra os babilônios assume uma forma distinta. Ele começa com uma denúncia antes de entrar no ai. As outras começou já com ai. Se você olhar aí comigo no versículo 18, veja que o ai está no versículo 19. Mas no versículo 18, Deus revela a Abacuque assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. O último ai é proferido contra o maior de todos os pecados, que é a idolatria. Nesses versículos finais, Deus mostra a tolice e a cegueira da idolatria, pois afinal, é loucura o homem buscar forças fora de si, em deuses construídos pela sua própria mão, quer sejam eles feitos de metal, de gesso, de barro, de madeira, ou às vezes até de imagens espirituais no nosso próprio coração. Os assírios, eles eram o grande império antes da Babilônia. E eles demonstraram sua força em deuses e foram destruídos. Os caldeus também seguiram pelo mesmo caminho e também seriam destruídos. A idolatria dos babilônios poderia ser vista como a fonte de todas as atrocidades mencionadas previamente. E da forma que a sua orientação religiosa era errada, os seus padrões também eram pervertidos. Como criadores dos seus próprios deuses, eles também tinham que inventar as suas próprias regras de fé e prática. Veja, nós não inventamos as nossas regras de fé e prática, elas emanam antes da Escritura, e a Escritura é a palavra do próprio Deus. Então é o Deus verdadeiro dando a regra, o conjunto de regras de fé e de prática da nós, como servos do Deus Altíssimo. Mas o ídolo, o idólatra, ele não só produz o seu próprio Deus, como ele também produz a sua própria regra de conduta e de prática. E dessa forma, é bastante compreensível que a condenação da idolatria fosse reservada para o fim. O último ai é justamente a idolatria. Aqui é como se Abacuque estivesse no versículo 18, anunciando o clímax de todo esse provérbio que Deus está dando aqui. E Abacuque aqui usa um recurso na língua hebraica chamado de paralelismo poético para enfatizar o seu argumento. Basicamente, de modo bem superficial, para que fique
compreendido por vocês, a ideia do paralelismo poético é uma ideia de uma estrutura linguística que começa assim: A, B, B, A. Você já deve ter visto alguma poesia. Se na escola você teve que ler os Lusíadas, você via que aquele troço rima de ponta a ponta. Você fala, não é possível, como é que um homem escreveu isso tudo? É um trabalhão danado. Às vezes a gente quer escrever uma poesia no dia do aniversário da esposa, né? A gente tenta, e é difícil fazer, né? Mas Deus está dando iluminação aqui para Abacuque registrar a revelação de Deus, e Abacuque então utiliza esse recurso. E algumas frases do versículo 18 e 19, elas formam um jogo de palavras que só pode ser percebido na língua hebraica. Como que isso é percebido? Através do som das palavras. O som das palavras eram semelhantes. Por exemplo, se a gente olhar no versículo 18, fala assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? É como se na língua hebraica estivesse escrito assim: do que aproveita a escultura do seu escultor? Então as palavras são parecidas, e isso faz com que quem estivesse ouvindo essa revelação tivesse isso chamando a atenção, quando palavras são semelhantes. Então, escultura de escultor, desenho de desenhista, ou a ideia de nulidade muda. A palavra ídolos aqui é também a ideia de nulidade, de algo que não serve para nada. Então a nulidade muda. O som dessas palavras em hebraico soa parecido, fazendo com que esse tom proverbial ficasse cada vez mais enfático para o contexto da época. Hoje a gente está linguisticamente distante disso, por isso que eu tenho que falar isso para vocês. Mas o povo hebreu, ele sabia que o quanto era perigoso fazer deuses. Veja comigo em Deuteronômio 27, abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 27, versículo 14 e 15. Veja o que é dito aí. Deuteronômio 27, versículo 14 e 15. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: amém. Na renovação da aliança, a nação reunida teve que pronunciar a própria maldição sobre alguém que fizesse uma escultura. É por isso que quando nós olhamos para a história do povo hebreu, nós vemos muito pouco arte. Por quê? Porque o povo entendia isso, e quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, depois que eles voltaram, eles começaram a perceber o seguinte, que o que levou eles para lá foi justamente a desobediência à aliança. Então eles começam a desenvolver cada vez mais regras. Então, se eles já tinham medo de criar alguma escultura, se eles lembram lá do bezerro de ouro que foi criado lá em Êxodo 32, quando Moisés estava recebendo a lei, e ali Arão pegou o ouro do pessoal e fez um bezerro de fundição, se eles lembram a desgraça que trouxe para o povo fazer isso, e agora Deus falando isso, eles nem mesmo queriam fazer nenhum desenho. Então, por isso que no meio do povo judeu a gente vê muito pouco arte, esculturas, desenhos, né, retratos. A gente vai ver isso depois em outras culturas, com os gregos, com os romanos. O homem que adora a outros deuses está numa situação de idolatria, e também ele está num estado de perdição do seu próprio ser, porque o homem foi criado para adorar a Deus. E quando ele não faz isso, ele entrega a sua adoração a outras coisas que não podem lhe completar. O homem só pode encontrar o estado de satisfação do seu coração e da completude se ele for aquilo que ele foi programado para ser. E o que nós fomos programados para ser? Servos de Deus. Nós somos criados para isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele. É por isso que aquele homem que adora outros deuses nunca está completo. Ele sempre está em busca da felicidade, igual o filme lá do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Ele nunca encontra a felicidade, ele está sempre em busca. Por isso que nós vemos no nosso tempo tantas pessoas em estado de confusão, de desorientação, porque elas estão adorando a deuses mudos, deuses cegos,
que não podem responder nem mesmo ao menor anseio dos seus corações. Aquele que confia em imagens feitas por homens para sua direção estão fadados à destruição, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Idolatria, meus irmãos, é concedermos o lugar que é exclusivo de Deus na nossa vida, no nosso coração, a outro Deus ou a outra coisa, quer seja ela um objeto, quer seja ela algo abstrato. Essa palavra de maldição contra a Babilônia confirma o entendimento de Abacuque que ele tinha acerca da santidade de Deus. Deus odeia o pecado e ele sempre pune o pecado severamente. Eu quero concluir, meus irmãos. Crianças, vocês fizeram o desenho que eu pedi? Fez, né? Pois bem. Lembram que eu comecei falando de um jardim? O jardim suspenso da Babilônia? Ele era o símbolo do poder e da engenhosidade dos caldeus. Contudo, todo esse jardim representava a maldição contra aquela própria nação. E ele foi destruído juntamente com a Babilônia. A Babilônia hoje não passa de história. Inclusive, quando a gente vai pesquisar sobre, de fato, essa maravilha do mundo, o jardim da Babilônia, ninguém consegue afirmar onde que ele está, né? Ele é história, não tem essa confirmação. Alguns arqueólogos descobriram, inclusive, que tem resquícios de um jardim lá em Nínive, que era a capital do Império Assírio. E aí traz confusão, porque Nabucodonosor bateu no peito e falou que era dele. Mas se está em Nínive, não foi ele que fez, foi Senaqueribe, que era o imperador assírio. E aí é pior ainda, além de ladrão, ele ainda rouba ideias, né? Tudo vai só piorando para o lado de Nabucodonosor. Mas a Babilônia hoje não passa de história e de um símbolo de uma nação pagã. Quando a gente lê o Apocalipse, nós vamos ver que Babilônia é representação de algo terrível, né? Inclusive tem muitas músicas por aí, tem algumas músicas em ritmo de reggae, que falam, inclusive, começam dizendo fogo na Babilônia, né? Depois, se você quiser pesquisar, procura lá, tem música falando sobre isso, fogo na Babilônia. A Babilônia representa um lugar que deve ser destruído por Deus, deve ser aniquilado por Deus. E eu comecei falando de um jardim, e eu quero terminar falando também de um outro jardim. O início da humanidade se deu no jardim do Éden. Lá Deus colocou Adão e Eva para cuidar desse jardim, para serem os gestores, os mordomos de toda a criação. Lá eles escolhiam o que não plantavam. Mas por conta da desobediência do primeiro casal, o pecado entrou no mundo, e agora o homem não consegue mais colher aquilo que ele não planta. O homem agora, se planta pecado, colhe destruição. E essa é a regra básica da nossa vida. Agora o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Eu sei que o tema de hoje é colhendo o que se planta, se você ainda se lembra. Mas está ali, né? Não dá para esquecer. Mas eu não quero que você saia daqui dessa noite achando que tudo depende de você. O pastor falou de 5 A e eu não posso fazer esses A's, eu não posso ser avarento, eu não posso ser injusto, eu não posso ser idólatra. Sim, você não pode fazer essas coisas. Mas todas as coisas não dependem de você. Você não suportaria esse fardo. Na verdade, Cristo prometeu o alívio desse fardo. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Cristo te chamou, Ele retirou dos seus ombros o peso da condenação, Ele retirou dos seus pulsos e tornozelo os grilhões do pecado, da condenação do pecado, para que você agora, uma vez unido a Ele pela fé, pudesse servi-lo. Veja, só há 2 grupos de pessoas no mundo: aqueles que servem a Satanás e aqueles que servem a Cristo. Não há ninguém autônomo desse mundo. Ou você é servo de Satanás, ou você é servo de Cristo. Mas é muito melhor ser servo de Cristo. Muito melhor. A jornada do homem na terra começou no jardim. Sim, o pecado expulsou a humanidade de lá, mas Deus nos prometeu redenção no seu Filho.
E o plano de redenção envolve nos levar de novo para um lugar que você nunca conheceu. Já parou para pensar nisso? A gente tem desejo de ir para um lugar que a gente nunca viu. E essa é a nossa vida de redenção, o desejo de ver as maravilhas de Deus numa terra sem pecado. Nós não vamos para o lugar espiritual. Quando Cristo voltar e destruir o pecado deste mundo, nós habitaremos aqui na terra. Se você me perguntar, pastor, o que vai ter no mundo sem pecado? Eu não sei te dizer. Não sei se vai ter casa ainda, se vai ter... Hospital não vai ter, porque ninguém vai ficar doente. A gente vai ter a árvore da vida. Ninguém vai morrer mais, ninguém vai ficar passando mal. Uma das profissões que eu tenho certeza que não vai existir lá é pastor. Eu vou ter que fazer outra coisa, porque o supremo pastor vai estar lá. Talvez a gente vai precisar de eletricista, de marceneiro, aí eu consigo fichar de novo lá na marcenaria de Noé, de José, né? Mas isso aí é só elucubração da minha mente. Mas nessa vida influenciada pelo pecado, nós não conseguimos plantar só coisas boas. E esse é um grande problema. Às vezes nós plantamos coisas ruins e colhemos maus frutos. Mas olha que coisa boa. O Espírito que habita em nós, quando percebe que nós plantamos sementes podres, ele nos ajuda a arrancar o mal pela raiz dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. A colheita que eu falei para você hoje vai além do nosso fôlego de vida. Essa colheita envolve uma semente que é plantada pelo próprio Evangelho. A semente plantada, ela é chamada de Evangelho e ela foi semeada no seu coração. E ela caiu em boa terra e deu fruto de conversão. Eu sei que nessa vida a gente colhe o que planta, mas para que você entre de novo no jardim, você vai colher o que outra pessoa plantou. No dia da grande colheita, estarão presentes joio e trigo. Não se enganem, Deus sabe diferenciar exatamente cada um deles. Deus olha para o joio e sabe exatamente que é joio. Deus olha para o trigo e sabe que é trigo. O joio será recolhido para ser lançado no fogo. Mas o trigo, meus irmãos, o trigo, o maravilhoso agricultor, vai levar para o seu próprio celeiro. Que bênção não ser alvo do juízo de Deus, porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado contra o pecado. Louvado seja Deus que nos deu Jesus Cristo, por meio do qual nós podemos colher aquilo que nós não plantamos, a salvação eterna. E que privilégio nós podermos confiar de que o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele todas as terras. Deus nos abençoe.